Olá, estamos começando neste momento o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo em português. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu na noite de domingo que altos funcionários da Casa Branca esperariam mais pelas vacinas da Covid-19. A afirmação de Trump veio horas depois que a mídia informou que eles deveriam receber as doses em 10 dias. Trump postou em uma rede social que as pessoas que trabalham na Casa Branca deverão receber a vacina um pouco mais tarde no programa, a menos que seja especificamente necessário. Ele disse ainda que não está programado para tomar a vacina, mas está ansioso para tomar no momento apropriado. E os Estados Unidos devem iniciar esta semana a vacinação contra a Covid-19. As primeiras remessas começaram a ser distribuídas no país. No fim de semana, um avião carregado com lotes da vacina Pfizer-BioNTech pousou no aeroporto de Los Angeles, na costa oeste. O governo encomendou 100 milhões de doses para conter o avanço da pandemia, que mata 2.400 pessoas em média por dia no país. À medida em que são desembarcados, os lotes são distribuídos a outras regiões dos Estados Unidos. A imunização contra o coronavírus deve exigir um esforço de logística sem precedentes entre os norte-americanos. A contagem de casos de Covid-19 nos Estados Unidos já é de mais de 16.225.000. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o número de mortos alcançou quase 300 mil no domingo. Os Estados Unidos levaram 268 dias para chegar a 8 milhões de casos de Covid-19 e apenas 57 para chegar a mais de 18 milhões. O número médio de mortes por dia no país chegou a 2.400, superando a média de abril. Nos últimos 7 dias, foram registradas 16.653 mortes, em uma média de quase 100 por hora. O impacto econômico também é severo nos Estados Unidos, com 8.400 varejistas e 110 mil restaurantes fechados no país inteiro neste ano. Os Estados Unidos retiram o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo. Os americanos reconheceram medidas para a democratização da nação africana. A medida foi aprovada depois que o Sudão se comprometeu a indenizar parentes de vítimas de um ataque terrorista patrocinado pela Al-Qaeda em 1998. Naquela época, 200 pessoas morreram depois de explosões nas embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. A organização terrorista tinha abrigo no país africano. O embargo dos Estados Unidos foi imposto um ano depois dos ataques. Desde então, o Sudão passou a enfrentar dificuldades econômicas que resultaram em uma guerra civil e no afastamento do presidente Omar al-Bashir em 2019. No lugar dele, assumiu uma junta provisória que conseguiu pacificar os conflitos internos e encaminhar a normalização das relações diplomáticas com Israel, uma das exigências americanas. Com a retirada da lista de apoio ao terror, o Sudão deve voltar a receber investimentos externos. A polícia da Indonésia disse nesta segunda-feira que o suspeito preso na semana passada do atentado em Bali foi transferido para a sede da polícia em Jacarta. O incidente matou 200 pessoas em 2002. De acordo com as autoridades, o homem é um dos membros mais importantes de um grupo ligado à Al-Qaeda, que quer construir um califado islâmico no sudeste da Ásia. Zulkarnain, um dos comandantes do ataque em Bali, foi preso na quinta-feira pela polícia antiterrorismo. Acredita-se que ele também esteja envolvido na fabricação das bombas que foram usadas nos ataques de Bali e no bombardeio de um hotel em Jacarta em 2003, que matou 12 pessoas. Na Índia, líderes sindicais de agricultores começaram uma greve de fome nesta segunda-feira. Eles protestam
contra as reformas agrícolas que para eles ameaçam os meios de subsistência. A pressão sobre o governo do primeiro-ministro Narendra Modi para retirar a legislação vem aumentando. Os agricultores indianos vêm se manifestando há quase 3 semanas contra a desregulamentação do setor agrícola, que vai permitir a venda de produtos fora dos mercados atacadistas regulamentados pelo governo, onde os produtores têm um preço mínimo garantido. Por um lado, eles estão se reunindo com os agricultores. Por outro, estão sendo teimosos e não estão dispostos a aceitar as demandas dos agricultores. Os pequenos produtores temem que as mudanças, parte das reformas liberalizantes do primeiro-ministro, signifiquem o fim do apoio aos preços de produtos básicos como trigo e arroz, e os deixem à mercê das grandes empresas. Queremos passar esta mensagem ao governo que quem alimenta o país passa fome por causa das suas políticas erradas. As reformas, contidas em 3 leis promulgadas em setembro, afrouxam as regras sobre a venda, fixação de preços e armazenamento de produtos agrícolas. Já foram realizadas 6 rodadas de negociações entre o governo e líderes sindicais de agricultores, mas até agora o impasse não foi resolvido. Um protesto de trabalhadores destruiu instalações de uma fábrica de celulares na Índia. Eles estão com salários atrasados. As imagens mostram o ataque dos trabalhadores às instalações da Wistron, fornecedora de produtos para a Apple. Eles chegaram a incendiar uma parte da fábrica como forma de protesto pelo atraso de salários e más condições de trabalho. A Wistron produz aparelhos iPhone 7 e dispositivos de 2ª geração na unidade de Bangalore. 149 pessoas foram presas por causa da depredação. A Apple informou que vai analisar o caso envolvendo a fornecedora taiwanesa. E vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos na sequência com outras informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. O negociador do Brexit da União Europeia, Michel Barnier, disse nesta segunda-feira que fechar um novo pacto comercial com a Grã-Bretanha ainda é possível. Os negociadores buscam quebrar impasses no acesso às águas pesqueiras do Reino Unido para navios da União Europeia e fair play nas regras econômicas e corporativas. A Grã-Bretanha e a União Europeia concordaram no domingo em ir mais longe nos próximos dias para tentar chegar a um acordo comercial. Eles já perderam o prazo para evitar uma divisão turbulenta nas relações comerciais no final do mês. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson e a presidente da Comissão Executiva da União Europeia, Ursula von der Leyen, deram aos negociadores mais prazo para resolver os impasses. La pêche, l'énergie, les transports, la sécurité des citoyens, jamais nous n'avons négocié. As ações do mercado financeiro asiático começaram com uma semana movimentada. Enquanto os investidores avaliavam chance de estímulos fiscais adicionais dos Estados Unidos, a libra britânica subiu com um alívio geral por causa de uma extensão de última hora às negociações do Brexit. O índice de referência do Japão Nikkei 225 avançou 0,03% na abertura nesta segunda-feira. O benchmark Kospi da Coreia do Sul abriu com alta de 0,31%. As ações de Hong Kong abriram ligeiramente em alta, com os investidores controlando as negociações de estímulo dos Estados Unidos e o lançamento de vacinas contra o coronavírus. O índice Hang Seng subiu 0,06%. Um relatório da Academia de Ciências do Transporte da China, divulgado no domingo, afirma que o índice de transporte de cargas do país manteve um rápido crescimento em novembro.
O subíndice para a mesma categoria teve um aumento de 7,4% ano a ano no mês passado, refletindo assim um rápido crescimento. Este é o 7º mês consecutivo de crescimento. Já o subíndice do transporte de passageiros despencou 24,5% ao ano em novembro. A queda foi em parte resultado do impacto trazido pela Covid-19, pois muitas pessoas reduziram as viagens. A academia incorporou no relatório o volume de transporte de passageiros e carga de diversos meios de transporte, incluindo aí o ferroviário, rodoviário, hidroviário e aviação civil. A pandemia de coronavírus provocou uma mudança no comércio mundial de peles de animais. Os famosos casacos de Vison podem sumir de vez das vitrines. O comércio de peles movimenta cerca de 22 bilhões de dólares anuais. Uma das mais valorizadas é a do Vison, uma espécie de doninha com pelagem macia e volumosa. A Dinamarca era a maior produtora mundial. Ela abatia anualmente cerca de 17 milhões de animais em mais de 250 fazendas. Mas depois que os animais contraíram cepas do coronavírus, o governo teve que eliminar praticamente todo o rebanho. O mercado internacional logo reagiu com preços subindo 30% na Ásia e uma corrida pelo produto na Europa. Eles estão muito tristes com a nossa decisão. É claro, eles entendem que sem a espinha dorsal da empresa, os criadores de peles dinamarqueses, essa empresa não pode existir e eles aceitam isso. Mas também precisam encontrar outra maneira de obter essas peças únicas, criadas em outros lugares, porque tivemos colaborações com muitos designers europeus e casas de moda de alta qualidade por décadas. Com a Dinamarca fora do mercado, a Finlândia passou a ser o principal fornecedor de Vison. O país tem um estoque de 1 milhão de peles de Vison e 250 mil peles de raposa, encomendadas por países como a Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Não acredito que você verá um produto semelhante sendo criado em outras partes do mundo, porque as peles dinamarquesas são únicas. Mas você verá a produção começar em maior escala na Rússia e na China e em alguns anos. Tenho certeza disso. Enquanto o mercado de peles tenta se readequar à nova realidade, movimentos de defensores dos animais esperam que o colapso da indústria dinamarquesa acabe de vez com a demanda por itens como coletes vendidos por 16 mil dólares ou casacos que chegam a custar 60 mil dólares nas casas luxuosas de moda. No Japão, a quarentena levou muita gente a limpar os armários para enfrentar o tempo de isolamento forçado. E quem ganhou com isso foi o comércio de produtos usados. Esta dona de casa de 71 anos resolveu se desfazer de 22 kimonos que ela usava para fazer ginástica na juventude. Eles foram vendidos por 38 dólares em uma plataforma de comércio eletrônico. A empresa recolhe os produtos de segunda mão na casa dos clientes para compor o mostruário de ofertas na internet. Em outubro, foram 21 mil visitas, o que representa aumento de 31% em relação ao mesmo mês do ano passado. A maior disponibilidade é de artigos de luxo que geralmente não interessam mais aos proprietários na faixa dos 50 anos. São principalmente joias e produtos de etiqueta, como as bolsas femininas. No caso das joias, o interesse de compra aumentou com a valorização do ouro durante a pandemia. E a China registrou 16 novos casos de Covid-19 em todo o continente no domingo. De acordo com dados da Comissão Nacional de Saúde do país, divulgados nesta segunda-feira, foram 2 casos locais e 14 importados. Os 2 casos transmitidos localmente foram relatados em uma província a nordeste do país. Até o final do domingo, um total de 4.035 casos importados foram registrados.
Nenhuma morte foi relatada entre os casos importados. O número acumulado de casos confirmados de Covid-19 na China é de 86.741. Desse total, 4.634 pessoas morreram. O primeiro lote do Canadá de vacinas Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou na noite deste domingo a Montreal. As autoridades militares canadenses divulgaram um comunicado afirmando que os carregamentos da vacina estavam chegando em pontos selecionados junto com outros carregamentos em Montreal. Canadá e Estados Unidos devem se tornar os primeiros países ocidentais, depois do Reino Unido, a iniciar a imunização com a vacina recém-aprovada. Os pilotos militares e oficiais de defesa aérea russos já receberam as primeiras doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19. Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa nesta segunda-feira mostrou um grupo de policiais sendo vacinados em uma clínica militar de São Petersburgo. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a vacina chegou ao local de avião. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, já disse anteriormente que o país planeja vacinar mais de 400 mil militares contra o novo coronavírus. A Nova Zelândia concordou nesta segunda-feira em permitir o fluxo de passageiros sem quarentena com a Austrália no primeiro trimestre de 2021. A abertura vem quase um ano depois do país ter fechado as fronteiras para proteger a população da pandemia de coronavírus. A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que o gabinete concordou, em princípio, com a abertura entre os dois países. A Nova Zelândia praticamente eliminou a Covid-19 dentro do território, impondo um rígido bloqueio e mantendo as fronteiras fechadas para todos os estrangeiros durante a maior parte do ano. A Austrália também fechou as fronteiras internacionais no início da pandemia. Agora, com a medida, além de cidadãos australianos, só podem entrar os neozelandeses. No estado mais populoso da Austrália, a recomendação de teletrabalho ou home office para combater o coronavírus deixou de vigorar nesta segunda-feira por causa dos baixíssimos números de transmissão. Mesmo assim, muitas empresas planejam manter acordos de trabalho flexíveis até 2021. O estado de New South Wales, onde fica Sydney, a maior cidade do país, está suspendendo as medidas anti-Covid-19, pois já não registra mais nenhuma nova infecção local há 10 dias. A Austrália relatou pouco mais de 28 mil casos de Covid-19 e 908 mortes desde o início da pandemia. O país estima que ainda existam 56 casos ativos, a maioria viajantes retornando do exterior em quarentena em hotéis. E agora mais uma pausa e voltamos na sequência com mais informações. Até já! O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. E na Arábia Saudita, um petroleiro passou por uma explosão seguida de incêndio no início da madrugada desta segunda-feira. De acordo com a empresa responsável pelo navio, a explosão foi causada pelo que chamaram de fonte externa não identificada. O incidente foi no porto de Jeddah por volta de 00:40 horário local. Segundo o comunicado da empresa dona do petroleiro, a tripulação do navio apagou o fogo e ninguém ficou ferido, mas partes do casco foram danificadas. A embarcação tem bandeira de Singapura e contém 60 mil toneladas de gasolina. O Monte Etna, na Itália, iluminou o céu noturno com explosões de lava.
O vulcão mais ativo da Europa entrou em atividade nesta segunda-feira. As erupções começaram na noite de domingo e continuaram até cerca de 3 horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, houve 2 fissuras eruptivas na cratera sudeste do vulcão. As cinzas vulcânicas da erupção cobriram parte das pequenas aldeias catanianas. Na manhã de segunda-feira, carros, ruas e varandas estavam cobertos de cinzas negras, enquanto moradores locais trabalhavam para limpar tudo. O vulcão de 3.330 metros de altura pode explodir de forma espetacular várias vezes por ano, expelindo lava e cinzas sobre a ilha Mediterrânea. A última grande erupção foi em 1992. Na Austrália, ondas gigantes arrastaram partes da praia em pontos turísticos, enquanto os fortes ventos e a chuva causaram inundações generalizadas. Segundo o prefeito de Byron, um destino turístico importante no país, a praia em Byron Bay praticamente desapareceu. Neste vídeo de moradores, as ondas derrubam uma passarela de concreto e uma árvore na costa erodida. As fortes chuvas contrastam com os violentos incêndios florestais que devastaram a ilha australiana de Fraser nas últimas semanas. Os pontos de evacuação de incêndio na ilha estavam submersos nesta segunda-feira, devido às marés altas e ondas gigantes. Na Austrália, a grande quantidade de espuma do mar agitado em uma praia quase fez com que uma mulher perdesse a própria vida. O fenômeno se junta a outras condições climáticas ao longo da costa da Austrália, que causaram ondas gigantes e varreram as praias de cidades turísticas. Main Beach, em Byron Bay, um destino turístico popular ao norte do estado de New South Wales, praticamente desapareceu. Fortes chuvas e ventanias geradas por um sistema de baixa pressão intenso atingiram a região pelo 3º dia consecutivo. A Austrália espera um verão mais úmido que o normal este ano devido ao fenômeno climático Laninha. Pesquisadores australianos disseram que as populações de corais implantadas em 2016 na Grande Barreira não só vingaram, como já estão em vias de se reproduzir e desovar no próximo ano. O implante se deu por uma técnica de restauração de larvas de coral com material coletado durante a desova em massa no Recife. Os pesquisadores implantaram a tática pela primeira vez em 2016, onde agora mais de 60 corais estão a caminho de ser a primeira população de reprodução restabelecida no Recife usando este processo. Um estudo recente descobriu que o Recife havia perdido mais da metade dos corais nas últimas 3 décadas. A Grande Barreira de Corais se estende por 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália. As bilheterias dos cinemas chineses alcançaram um recorde de 15 bilhões de yuans, cerca de 11 bilhões e 600 milhões de reais, nos últimos 4 meses após a retomada das operações em julho. O número levou a China a ultrapassar os Estados Unidos para se tornar o maior mercado mundial de filmes pela primeira vez. Os resultados das bilheterias chinesas foram divulgados no 3º Festival Internacional de Cinema da ilha de Hainan, que terminou neste fim de semana. Especialistas da indústria disseram que o festival, realizado conforme programado, reflete a rápida recuperação da indústria cinematográfica chinesa. Para eles, o espírito dos cineastas chineses, trabalhando em solidariedade, demonstra a confiança na indústria do cinema. De edifícios a acessórios, uma arquiteta egípcia projeta brincos inspirados no trabalho da renomada arquiteta britânica iraquiana Zaha Hadid.
A jovem de 24 anos disse que é fã da inglesa desde menina e concentrou o projeto de graduação nos designs de Zaha. A jovem arquiteta diz que Zaha Hadid foi a inspiração para a escolha da graduação dela. Ela foi a razão de eu estudar arquitetura. Adoro o trabalho dela. Ela é meu ídolo. Mas a admiração por Zaha Hadid inspirou Bassam para além da arquitetura. Ela desenha acessórios inspirados nas obras da renomada arquiteta. Gosto de combinar diferentes tipos de arte. Desta vez irei conectar arquitetura com acessórios e uso a arquitetura como inspiração para meus projetos. Todos os acessórios desenhados por Bassam apresentam linhas e curvas inspiradas em edifícios projetados por Zaha Hadid. Bassam recebe pedidos online e vende as peças para joalherias. Os projetos custam entre 100 e 150 libras egípcias, cerca de R$ 45, para as peças de acrílico e de 250 a 350 libras egípcias, ou R$ 90, para as peças de cobre. A designer revela que quer expandir a linha para além dos brincos e continuar explorando a conexão entre moda e arquitetura. Hoje começamos a executar a nova coleção. Tenho 2 coleções. A primeira foi Zaha Hadid, em homenagem a ela, e cada projeto foi nomeado após um edifício projetado por Zaha Hadid. Hoje estamos fazendo a segunda parte da coleção, porque a primeira era só brincos. Queria expandir meu trabalho e fazer cintos, pulseiras, anéis e todos os outros acessórios. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia. Nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.